Um plano elaborado explicando o que será feito quando a atual rainha da Inglaterra, Elizabeth II, falecer, foi vazado. O plano ultra-secreto foi traçado na década de 1960, mas nunca foi publicado ou anunciado com tantos detalhes até agora. A Operação London Bridge fornece um relato passo a passo sobre o que acontecerá no Reino Unido nos 10 dias após a morte dela. Antes de prosseguirmos, não se preocupe, a monarca de 95 anos ainda está com ótima saúde. Por anos, rumores circularam sobre o que vai ocorrer. Alguns dizem que haverá semanas de feriado, outros afirmam que os líderes mundiais receberão um telefonema do tipo James Bond, dizendo que a ponte de Londres caiu. Mas aqui está o que realmente será feito. Dia 1. O dia em que a rainha falecer será conhecido como o dia D. Que inteligente. Nas primeiras horas, após a morte dela, diversas ligações serão feitas para altos funcionários do governo no Reino Unido, informando-os sobre a notícia. Isso inclui o primeiro-ministro britânico, bem como o secretário de gabinete, que é basicamente o ajudante do primeiro-ministro. A função envolve aconselhar sobre políticas importantes. As ligações têm um script realmente rígido, que deve ser seguido sem alterações. O primeiro-ministro será chamado pessoalmente pelo secretário particular da monarca. Ministros e servidores públicos seniores também receberão um e-mail do secretário de gabinete. Um servidor público significa apenas alguém que trabalha no parlamento. Só então uma notificação oficial será entregue ao público detalhando as notícias. Provavelmente virá da assessoria de imprensa e das principais emissoras do Reino Unido. E é assim que todos descobriremos. Depois disso, as bandeiras em Whitehall, onde ficam as casas do parlamento, serão baixadas a meio mastro em sinal de respeito. Eles pretendem baixar as bandeiras em até 10 minutos após as notícias. As redes sociais também serão afetadas. O site da família real mudará para uma página preta com uma curta declaração confirmando a notícia da morte da rainha. E o site do governo do Reino Unido, bem como todas as suas páginas de redes sociais, terão um banner preto na parte superior. Qualquer conteúdo não considerado urgente também não deve ser postado neles e todos os retweets serão banidos. A família real anunciará os planos para o funeral, que acontecerá 10 dias após a morte da monarca. O primeiro-ministro também fará uma declaração ao público britânico e será a primeira pessoa do governo a fazer uma declaração oficial. O comunicado será transmitido ao vivo pela TV de Downing Street. Todos os outros membros do governo não terão permissão para dizer nada até que o primeiro-ministro tenha falado. Um luto nacional será anunciado e, em seguida, o primeiro-ministro se encontrará com o novo rei, no caso, o filho da rainha, Charles, e às 18 horas, ele enviará uma mensagem ao mundo. Uma cerimônia no centro de Londres, na Catedral de St. Paul, acontecerá na mesma hora. O plano também diz que tudo isso deve parecer espontâneo e não planejado. Isso é tudo para o primeiro dia. No segundo dia, o rei Charles será proclamado como o novo soberano, que é apenas uma palavra chique para a pessoa no poder. E isso acontecerá às 10 horas no Palácio de St. James. Muitos funcionários de alto escalão serão convidados a comparecer e terão que vestir roupas super formais, com os homens usando terno e gravata pretos ou escuros. Eles também não podem ter nenhuma declaração em seus trajes. Todos os assuntos parlamentares serão então suspensos para o dia seguinte. E a única coisa acontecendo lá serão os deputados prestando homenagens na Câmara dos Comuns. No terceiro dia, o caixão retornará ao Palácio de Buckingham. A rainha tem muitas propriedades diferentes e existem protocolos para o que acontecerá se ela falecer em cada uma delas. Se for em Sandringham, o caixão viajará no trem real oficial para a estação St. Pancras, em Londres. Se a morte ocorrer em Balmoral, na Escócia, a Operação Unicórnio será ativada e tentarão colocá-la no trem real para Londres também. Se não for possível, será tocada a Operação Overstudy e a viagem será de avião. No quarto dia, à tarde, o novo rei embarcará em uma turnê pelo Reino Unido, que começará na Escócia com uma visita aos líderes locais e, em seguida, haverá um culto na grande catedral de St. Giles, em Edimburgo. No dia seguinte, Charles chegará à Irlanda do Norte. Ele visitará o castelo de Hillsborough e a catedral de St. Anne, em Belfast. Um ensaio para a Operação Lion também ocorrerá neste dia. É assim que estão chamando o plano para transportar o caixão da rainha do Palácio de Buckingham para o de Westminster. No sexto dia, isso vai acontecer de verdade. Haverá uma enorme procissão do Palácio de Buckingham até o de Westminster e uma rota cerimonial por Londres. Do 7º ao 10º dia, a rainha ficará no Palácio de Westminster. Essa será chamada de Operação Feather.
O caixão ficará sobre uma caixa elevada e ficará aberto ao público durante 23 horas diárias. Haverá ingressos enviados para VIPs, que poderão comparecer ao local e prestar suas homenagens. No 8º dia, Charles viajará ao último país de sua turnê pelo Reino Unido, o país de Gales. Do 7º ao 10º dia, os principais funcionários estarão consumidos pela preparação para o funeral. O Ministério das Relações Exteriores planejará como vai superar todos os desafios que enfrenta, não apenas com turistas, mas também com a chegada de chefes de Estado de todo o mundo. Essa é uma grande preocupação, especialmente se a rainha falecer enquanto a pandemia ainda estiver acontecendo. Londres ficará inundada de pessoas. O Departamento de Transporte já levantou uma série de preocupações sobre como vai lidar com tantas pessoas se deslocando pela cidade. Definitivamente, haverá atrasos enormes. As equipes oficiais estão se preparando para um alerta de crise de que pessoas enlutadas de todo o mundo chegando também possam causar problemas com acesso a alimentos, policiamento e até mesmo serviços básicos podem chegar ao limite. Uma avaliação oficial da situação chega a avisar que Londres pode literalmente ficar lotada pela primeira vez. Espera-se que as ruas fiquem cheias e os hotéis e pousadas todos lotados. Ainda estão fazendo o possível para tentar encontrar uma solução, mas na última hora as coisas parecem difíceis. Então chegaremos ao último dia, o da Operação Ponte de Londres e o do funeral. O primeiro-ministro e a própria rainha concordaram que este será um dia de luto nacional. Isso significa que será feriado no Reino Unido e as pessoas não terão que trabalhar, desde que os patrões permitam. Não é obrigatório dar folga, mas se for fim de semana ou um feriado já existente, um dia extra de feriado não será concedido. Isso causaria ainda mais problemas para todos os serviços que já estarão no limite. O funeral em si será realizado na mundialmente famosa Abadia de Westminster, em Londres. Foi nela que o príncipe William se casou com Kate Middleton, e o local recebeu 16 casamentos reais no total. É também onde a coroação de todos os monarcas britânicos foi realizada desde 1066. Na data do funeral, haverá um silêncio de 2 minutos em todo o Reino Unido ao meio-dia. Todos os trabalhadores e operações irão parar nesse período para prestar suas homenagens. Enormes procissões acontecerão em Londres e Windsor. O dia terminará com uma cerimônia religiosa na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. A rainha será finalmente sepultada na Capela Memorial do Rei George VI, no castelo. Ela será enterrada ao lado do marido, o príncipe Philip. A Operação Springtide, o plano fechado para a ascensão do príncipe Charles ao trono, também vazou, mas não com tantos detalhes. Ele não menciona nada sobre a coroação, que deve ocorrer meses depois. Embora sua mãe, a rainha Elizabeth II, tenha sido coroada 16 meses após a morte do rei George VI, especula-se que Charles poderia escolher ser chamado de Rei George VII, usando o seu nome do meio como uma homenagem ao avô, mas nenhuma decisão oficial sobre isso foi tomada ainda.